Olá, alunos da turma ATS 18, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula da disciplina Enfermagem, Pronto-Socorro 2 e Urgência e Emergência. Hoje nós iremos falar sobre o suporte avançado de vida, né? Então, esse paciente já recebeu lá o suporte básico de vida, né? Chegou na nossa instituição, fez uma avaliação primária, né? E ele entrou numa parada cardiorrespiratória, então intra-hospitalar. Dentro do hospital, ele vai ter aí um suporte avançado de vida, né? Por quê? Tem todo um suporte respiratório, ventilador mecânico, né? Materiais para intubação e N fatores. Esse é só um exemplo, né? Porque pode, ou outro exemplo, o paciente ele pode chegar no pronto atendimento consciente orientado e de repente ter aí um princípio de parada cardiorrespiratória e aí ser necessário realizar manobras de suporte avançado de vida. Então, o suporte avançado de vida é realizado aí por esses serviços, né, de urgência e emergência aí com suporte avançado. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar uma mensagem aí pelo e-mail, ok? Então, vamos lá. Suporte avançado de vida. Vamos falar um pouquinho então o que é isso, né? Ele é executado no ambiente hospitalar ou em unidade móvel de urgência e emergência. Pode ser definido como conjunto de procedimentos médicos, de tecnologias e de alto custo que visam restabelecer a vida de um paciente em parada cardiorrespiratória. Então precisa se ter esse suporte, né? Eu falei do ambiente intra-hospitalar porque tem toda essa estrutura, mas por exemplo, um SAMU, né, um serviço de resgate avançado, eles têm todos esses equipamentos, desfibrilador, respirador, né, para manter o paciente aí, materiais de intubação, para fazer um suporte avançado de vida, tá? Esse suporte é provindo pela reanimação cardiopulmonar e pode ser mantido por respiradores artificiais, diálise renais, uso de drogas vasoativas e antibióticos, intervenções cirúrgicas de emergência, amputação, transfusão, nutrição, hidratação, entre outros, tá? O suporte avançado de vida é a segunda etapa do conjunto de habilidades e conhecimentos envolvidos no tratamento de um paciente com parada cardiorrespiratória. Então, vocês lembram lá do algoritmo, lá da cadeia de sobrevivência? Então, a gente lá observa, identifica, né? Chama ajuda, faz compressões, desfibrila e tem os cuidados pós parada cardiorrespiratória. Então, essa daqui, né, diferente lá do suporte básico de vida, ele é uma cadeia de sobrevivência, porém agora suporte avançado de vida. Então, vamos imaginar que o paciente ele está lá no leito da minha enfermaria. Então, eu passando lá, verificando lá os sinais vitais, eu identifiquei que esse paciente ele está entrando em parada cardiorrespiratória ou já está parado, vou acionar ajuda, vou começar as compressões torácicas, né? Aí vai vir todo o suporte, né, da equipe, vai ver se tem que desfibrilar ou não, e tem os cuidados pós-parada, tá? Então, o suporte avançado de vida envolve alguns critérios aí. Ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. Então, eu identifiquei que meu paciente parou lá no leito, eu vou começar as compressões torácicas. E lembre-se, o paciente tem que estar sob uma superfície rígida, tá? Desfibrilação. Então, se for o caso, quem vai desfibrilar é o médico. Eu vou deixar postado aí uma aula sobre desfibrilação e cardioversão, tá? Qual que é a diferença de um, qual que é a diferença de outro. Em ambiente hospitalar, quem faz o processo de desfibrilar ou cardioverter é o médico, tá? Dispositivos de via aérea avançada de oxigênio. O que seria isso? O AMBU, né? Tubos para intubação orotraqueal, quem intuba é o médico, né? Acesso venoso e drogas. Então, o paciente que está aí no suporte avançado de vida, ele precisa estar com acesso venoso calibroso, porque vai ser administrado drogas vasoativas, né? Ou drogas por conta de uma parada cardiorrespiratória que seja. Dispositivo de compressões mecânicas, né? E dispositivos de oxigenação por membranas extracorpóreas. Essas membranas extracorpóreas são os respiradores, os ventiladores mecânicos, tá? Então, pensando no diagnóstico, para começar a falar sobre suporte avançado de vida aí, ó. O diagnóstico de uma parada cardiorrespiratória
é firmado quando se tem o conjunto das seguintes características: pacientes não responsível ou pacientes sem pulso central palpável, tá? Às vezes o paciente ele tá tá com pulso, não tem respiração e não responde. Isso já é início de uma parada cardiorrespiratória. Não é errado eu começar as compressões torácicas, tá? Quando identificado inicialmente, deve-se partir para o suporte básico de vida, que é tudo que a gente viu lá atrás, tá? Eu vou entrar nessas questões de ritmo chocável brevemente, mas lá quando eu estiver falando de desfibrilação e cardioversão, tá bem detalhado os ritmos que são chocáveis e não chocáveis, tá? Ritmos passíveis de choque. Então, quando vai desfibrilar, cardioverter, o que é que eu faço, tá? São eles: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, sendo ambas tratadas da mesma forma. Tem que ter lá uma ressuscitação de alta qualidade, a administração de drogas aí antiarrítmicas, vasopressoras, que de acordo com o que o médico está verbalmente solicitando, e se faz uma desfibrilação nesses dois tipos de arritmias, tá? Que são ritmos passíveis de choque. E exemplos aí de ritmos não chocáveis, né? Atividade elétrica sem pulso. Então, lá no monitor eu até vejo atividade cardíaca, mas o paciente ele não tem pulso. E a assistolia, quando não tem nada lá no monitor, nenhuma atividade elétrica, o paciente está paradérrimo, né? Eu também são considerados como ritmos não chocáveis, tá? Então, são eles: atividade elétrica sem pulso e a sistolia, né? Atividade elétrica sem pulso, ela é definida pela ausência de pulso palpável na vigência de atividade elétrica cardíaca organizada. Várias são as causas para essa atividade cardíaca, sendo a conduta feita de acordo com a etiologia identificada. A sistolia compreende na total ausência de atividade elétrica do miocárdio, podendo refletir o estágio final de uma parada cardiorrespiratória não tratada ou refratária. Então, atividade elétrica sem pulso. Lá no monitor eu até vejo atividade elétrica, mas o paciente não tem pulso. A sistolia não tem atividade elétrica nenhuma, tá? O paciente tá paradérrimo, a contração muscular cardíaca não tem zero, tá? Nenhuma. Possíveis causas de parada cardiorrespiratória. A gente costuma denominar isso, né, na parada cardiorrespiratória como 5Hs e 5Ts, né, que são os 5 principais motivos, né, com a letrinha H e os 5 principais motivos com a letrinha T, né, para uma parada cardiorrespiratória. Então, o paciente pode entrar numa parada por causa de hipo e hipercalemia, por causa de hipóxia, né, por falta de oxigenação, por uma reação anafilática, por uma obstrução das vias aéreas, o paciente tem uma hipóxia aí, uma hipovolemia, uma hipotermia. Lembra lá em avaliação primária, né, lá na letrinha E, que a gente fala sobre exposição do paciente, a gente fala para tomar cuidado com a hipotermia. Então, o paciente pode entrar em hipotermia com o corpo exposto, né? No caso de um trauma, alguma coisa do tipo. E essa hipotermia pode levar para uma parada cardiorrespiratória. E a acidose aí alterada também é um dos motivos. Os 5Ts, né, 5Hs e 5Ts, ele fala os tóxicos, seja por qualquer substância que seja, tamponamento cardíaco, né, às vezes um infarto pode causar um tamponamento cardíaco da artéria, né, trombose coronariana, tromboembolismo pulmonar, tensão pulmonar, que é um pneumotórax, por exemplo, tudo isso pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E o tratamento de uma parada cardiorrespiratória lá no suporte avançado de vida, como que deve ser, né? Então, tem toda essa sequência, lembrem-se desse algoritmo aqui, ó, do suporte avançado de vida. Então, eu tô lá com o meu paciente, eu identifiquei que ele parou, eu vou gritar por ajuda, eu não vou deixar a vítima sozinha, vou iniciar as compressões torácicas, aí vai vir toda a equipe, vai desfibrilar, vai entubar, vai administrar droga, tudo que for necessário, e depois tem os cuidados pós-parada cardíaca, tá? Então, não esqueçam desse algoritmo aí no suporte avançado de vida, tá? E aí, falando em tratamento, a gente pensa como que deve acontecer tudo isso, né? Além da sequência do algoritmo, tem alguns fatores primordiais. Um exemplo disso é a disposição da equipe. A equipe, ela precisa saber quem é que faz o quê? Quem é que vai ficar na massagem, quem que vai ficar na medicação,
qual é o médico que vai comandar ali de administrar, solicitar a administração de medicação, aplicar o choque se for necessário, quem vai revezar nas compressões torácicas, né? A equipe ela precisa estar muito bem aliada, saber quem faz o que durante um suporte avançado de vida, tá? A equipe envolvida na parada cardiorrespiratória deve ser liderada por um médico e deve ser capaz de monitorar constantemente a eficácia e resposta do paciente às intervenções terapêuticas realizadas. Para isso, faz-se necessário organização e treinamento adequado da equipe, visto que a parada cardiorrespiratória é uma emergência médica extrema, precisando que a equipe esteja completamente preparada e familiarizada com os equipamentos e protocolos a serem seguidos. É por isso que a equipe, principalmente de urgência e emergência, UTI, onde os pacientes têm mais prevalência de ter uma parada cardiorrespiratória, eles precisam saber quais os materiais utilizados numa intubação, o que tem dentro do carrinho, quando o paciente parar, o que eu faço, né? Então, a equipe precisa estar treinada, ter habilidades aí para conduzir, para participar aí de uma ressuscitação cardiopulmonar, de um tratamento de parada cardiorrespiratória, tá? Via aérea avançada. Então, no suporte avançado de vida, tem essa via aérea avançada, que seria aí uma intubação orotraqueal, diferente lá do suporte básico de vida, né? Que primeiro não é nem recomendado a ventilação boca a boca, a não ser que eu tenha um AMBU ou se a vítima for conhecida, né? A gente pode realizar isso, mas não é uma via aérea avançada, tá? Então, o que seria isso, ó? O estabelecimento de uma via aérea avançada não é prioridade na fase inicial do atendimento à parada cardiorrespiratória. Lembra, o que é prioridade? As compressões torácicas, tá? Visto que dados da literatura mostram que em torno de 25% de todas as interrupções nas compressões torácicas são devido à colocação de uma via aérea avançada. Assim, a única indicação absoluta para a intubação de um paciente durante a parada cardiorrespiratória é ter uma ventilação ineficiente com a bolsa válvula máscara. Mesmo assim, não se deve interromper a realização da compressão torácica. Então, lá no suporte avançado de vida, que eu tenho aí uma máscara, um AMBU, eu vou fazer essa ventilação através do AMBU e continuar o quê? As compressões torácicas, tá? Acesso venoso periférico, né? Pacientes que estão nesse quadro clínico, né, numa urgência e emergência, eles precisam ter um acesso venoso calibroso, né, porque eles vão receber muita hidratação, muito soro fisiológico e também drogas vasoativas, né, opioides, por exemplo, né, algumas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? O acesso venoso se faz necessário em caso de necessidade de administração de medicações e volume para reverter as possíveis causas de parada cardiorrespiratória. Assim, após a infusão da medicação pelo acesso venoso periférico, realizar flush em 20 ml de soro a 0,9% e sempre elevando o membro. Então, durante uma parada, isso é bem interessante, tá? Diferente das medicações de rotina, durante uma parada cardiorrespiratória, a gente vai fazer a medicação e em seguida nós vamos fazer um flush. Esse flush é empurrar essa medicação com soro fisiológico. Então, o que foi? Eu fiz a medicação, tiro e vou fazer o flush. Pego uma seringa lá com soro fisiológico, né, 20 ml, e vou infundir esses 20 ml e fazer o quê? Elevar o membro do meu paciente. Por quê? Para fazer com que a medicação, a circulação dessa medicação seja mais rápida. Então, eu faço o flush rapidinho e elevo o membro, tá? Então, é um exemplo de tratamento que a gente faz aí durante uma parada cardiorrespiratória no suporte avançado de vida, tá? As medicações mais utilizadas aí numa parada cardiorrespiratória, né? Lá na aula de medicações eu já falei de várias medicações de emergência, né? Mas essas são específicas aqui para parada cardiorrespiratória, tá? Então, a mais utilizada é a epinefrina, ou também conhecida como adrenalina, tá? Ela é feita em bolos a cada 3 a 5 minutos, né? 1 miligrama e uma ampolinha, ela é feita aí a cada 3 a 5 minutos, tá? Quem vai dizer, a enfermagem vai alertando sobre o tempo, então 3 minutos de parada, né? 6 minutos de parada, por exemplo, e é o médico que vai dizendo se vai aplicar outra dose, outro ciclo ou não, tá?
A cada minuto de parada cardiorrespiratória sem administração de vasopressores, parece diminuir em 4% a chance de circulação espontânea, sendo a dose recomendada pela American Heart Association de 1 mg endovenoso a cada 3 a 5 minutos. Em ritmos chocáveis, é utilizado apenas no segundo choque sem sucesso. Corticoides também são utilizados, em parada cardiorrespiratória. Sabe-se que os níveis de cortisol são baixos durante uma parada cardiorrespiratória e após. Alguns estudos mostraram benefício em associar epinefrina com corticoide vasopressina, A amiodarona também pode ser utilizado lá na intervenção de um suporte avançado de vida. Seu uso é recomendado para os casos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, após falha de desfibrilação e após o uso de adrenalina. Então, o paciente está em fibrilação ou taquicardia. O médico desfibrilou, não resolveu, ele pode usar o amiodarona, tá? O seu uso visa auxiliar a desfibrilação e restaurar o ritmo da função do coração de forma organizada. Deve-se usar na dose de 300 mg endovenosa em bolos, seguindo de 150 mg se necessário. A parada cardiorrespiratória é a única situação em que se faz amiodarona em bolos. É o único momento, tá? Então faz duas doses, a dose de ataque e depois faz uma segunda dose aí de 150 miligramas, tá? Isso tudo, claro, com recomendação médica, tá? Lidocaína. A lidocaína é considerada pela American Heart Association uma droga de segunda linha, devendo ser usada somente na indisponibilidade do amiodarona. Então, se não tem o amiodarona, o médico pode optar pela lidocaína. E aí tem as dosagens, de 1 a 1,5 mg por quilo endovenoso na primeira dose e aproximadamente 3 a 5 ml endovenoso em um paciente de 70 quilos com lidocaína a 20%. A segunda dose é de 0,5 a 0,75 mg por quilo, é uma dose menorzinha, tá? Então, sempre se tem aí, nesse caso da lidocaína, uma dose de ataque e depois uma dose de estabilização, tá? O bicarbonato de sódio não é usado de rotina, sendo seu uso recomendado nos casos de parada cardiorrespiratória por hipercalemia, acidose metabólica ou intoxicação por antidepressivos, Então, nesses casos, pode-se utilizar o bicarbonato de sódio pensando aí nos distúrbios ácido básico, tentando reverter isso, tá? Cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Então, depois que o paciente foi entubado, voltou ao ritmo cardíaco, Quais são os meus cuidados, O cuidado pós-parada cardiorrespiratória é o único componente da corrente de sobrevivência do adulto e é de extrema importância no suporte avançado de vida, visto que a maioria das mortes após o retorno da circulação espontânea ocorre nas primeiras 24 horas após o evento. Então, não é porque o paciente voltou com o ritmo normal que eu não preciso ter um cuidado adequado com esse paciente. Pelo contrário, se eu não tiver um olhar mais crítico para esse paciente, eu, quanto membro de uma equipe, esse paciente ele pode agravar o quadro e evoluir para um óbito, tá? Por conta da gravidade da parada cardiorrespiratória. O comprometimento de diversos órgãos é uma causa importante de mortalidade e morbidade, e a conduta pós-parada cardiorrespiratória é fundamental para o tratamento de todos os sistemas e aumento da probabilidade de sobrevivência. Independente da causa da parada cardiorrespiratória, a hipoxemia e a lesão isquêmica que ocorrem antes do retorno da circulação espontânea pode causar uma série de comorbidades, como disfunção miocárdica, lesão cerebral, resposta de reperfusão sistêmica à isquemia e persistência de causa de parada cardiorrespiratória. Então, no momento que o paciente ficou parado, com certeza algum órgão acabou sendo lesionado por conta dessa hipoxemia ou alguma lesão isquêmica, Por isso que os cuidados pós-parada cardíaca são tão importantes, porque se eu não tiver um olhar mais crítico para isso, esse paciente pode ter uma disfunção motora, entrar no quadro de choque, por exemplo, entrar numa nova parada cardiorrespiratória e evoluir para óbito, tá? O manejo do atendimento pós-parada cardíaca tem como objetivo identificar e tratar causas,
minimizar as lesões nos órgãos-alvos, otimizar a função cardiopulmonar e garantir normalizar a perfusão de órgãos vitais. Se necessário, deve-se transferir o paciente para uma UTI ou hospital para o devido tratamento de parada cardiorrespiratória. A maioria dos pacientes, né, que entra por uma emergência, por exemplo, né, tem um suporte avançado de vida, eles normalmente acabam recebendo tratamento esse pós-parada no setor de UTI, que é uma unidade intensiva, de alta complexidade, tá? Então, se esse paciente está numa enfermaria, entrou numa parada cardiorrespiratória, teve que intubar, provavelmente ele vai para um setor de UTI, tá? É claro que depende toda a rotina, o fluxo, o giro de leitos da instituição, mas esse tratamento ideal é que aconteça lá numa UTI, porque é um suporte avançado, né? Uma unidade de terapia intensiva. Isso aqui é muito importante para nós quanto enfermagem, né? Tá, esse pós-parada a gente já entendeu, mas e os cuidados específicos da enfermagem no pós-parada? Controle da temperatura e sinais vitais completos, a gente tem que se atentar muito aí quadro de hipotermia, né? Observar e otimizar a ventilação e oxigenação, realizar controle glicêmico, mudança de decúbito, esse paciente ele vai estar acamado, sedado, entubado, né? Então eu tenho que ter toda aquela cuidado, né, de prevenção com lesão por pressão, mudança de decúbito, né? Cuidados com o paciente em sedação, né? Fazer a questão de higiene oral, né? Olhar a questão do posicionamento do tubo, né? Curativos, né? Se ele estiver lá com catéter central, como é que tá esse catéter, se tá hiperemiado ou não, tá? As sedações, né? Eu não posso deixar acabar a sedação para ir lá na farmácia pegar um e preparar outro, tá? Então, se a sedação já está acabando, eu tenho que deixar essa droga pronta, né? Se falta lá 10 minutos para acabar a sedação que está em bomba, eu já tenho que deixar ela preparada para instalar em seguida, tá? Eu não posso deixar a bomba ficar lá pitando, né? Para depois ir lá ver o que é e descobrir que a sedação acabou, tá? Cuidados com suporte de ventilação mecânica. Isso é a parte da enfermagem de que olhar o circuito, né, do respirador. Se tiver com água, com sujidade, a gente tem que avisar o fisioterapeuta, ou se a instituição permitir, nós mesmos trocamos esse circuito, tá? Tudo isso a gente tem que avaliar e se atentar como cuidados de enfermagem no pós-operatório, tá bom? Ou no pós-parada, desculpa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma mensagem lá no e-mail que a gente vai se falando, ok? Beijinho pra vocês e até mais. Tchau, tchau.